O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Como os irmãos já sabem, nós estamos esse mês de janeiro falando sobre uns aos outros, e todos aqueles que participarão deste púlpito estarão ministrando sobre esse tema, né? Vamos falar sobre suportar e perdoar. Aí, se você soubesse talvez desse tema, talvez você nem teria vindo aqui neste culto, ou então teria saído agora, depois da oração, né? Mas agora você já está aqui, você não vai sair, né, irmão? Você vai ficar aqui. Em nome de Jesus, o Senhor vai ministrar o seu coração e você sairá daqui certo, que o Senhor quis tratar, quis te ministrar sobre esse tema, tá bom? Suportem e perdoem uns aos outros. Suportar e perdoar. E o texto que a gente vai estar utilizando como base é Colossenses, capítulo 3, verso de número 13. E a palavra do Senhor diz assim, ó: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama. E o Senhor ainda quer, Deus, comunicar algo a nós nesta manhã. Por isso, com liberdade, ministra aos nossos corações, Deus, e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Abra os nossos ouvidos físicos e espirituais, Deus, para que possamos ouvir a Tua voz. Assim oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Suportem-se uns aos outros e perdoem as ofensas uns dos outros. Uns aos outros. Nós temos falado sobre esse uns aos outros, né? E uns aos outros, ele inclui amar, ele inclui servir, e isso já foi ministrado, mas também inclui, queridos, sermos suporte e sermos pessoas perdoadoras. O uns aos outros também inclui suportar uns aos outros e inclui perdoar uns aos outros. Porque uns aos outros é relacionamento. É relacionamento. E não tem como manter relacionamentos, termos relacionamentos, sem exercer o suporte, a ajuda, o apoio e o perdão. Não dá para manter. Não há comunhão verdadeira sem suporte e perdão contínuo. E é contínuo. Por quê? Porque a gente não só erra uma vez, né? A gente não só erra uma vez.
As pessoas não erram apenas uma vez com a gente. E talvez na prática você sabe muito bem disso. Nós também não carecemos apenas uma vez do perdão de Deus. Por quê? Porque a gente também não só erra uma vez com o Senhor. Graças a Deus, as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Por que elas são renovadas? É porque Deus está esbanjando? Não, é porque a gente precisa mesmo. Cada dia a gente precisa das misericórdias do Senhor. Porque a cada dia a gente tem algumas opções. E dentre elas, dentre as opções que temos, nós sempre, muitas das vezes nós também afrontamos o nosso Senhor e carecemos do seu perdão. Então não há comunhão verdadeira sem suporte, sem suportar uns aos outros e sem perdão contínuo. Imagina você esposa, você esposo. A primeira vez que ela pisasse na bola contra você, você não a perdoasse. Ou então você só a perdoasse na primeira vez. E as outras agora já te perdoei uma vez. E o contrário também, né? Eu deixei o homem para depois porque o homem erra menos. Então aí eu coloquei para depois, né? Aí o homem vai lá e comete um ato falho, né? O homem é ato falho. Aí cometeu um ato falho. Aí você vai e fala, ó, estou te perdoando, mas é só essa vez, só essa vez. Ouviu, Michel? Só essa vez. A próxima vez, você verá. Aí o Michel vai lá, sem querer, comete aquele deslize, novamente um novo deslize, porque a gente é criativo, né? Aí comete um novo deslize. Aí a Sara vai falar assim, ó, já era. Uma vez só. Comigo é assim, uma vez só, né? Não, irmãos. Esse suporte, esse perdão precisa ser contínuo. Se não for contínuo, o relacionamento entre nós, seres humanos, termina. Por isso esse tema é importante. Nem sempre é bom da gente tratar, mas é importante. Igual vacina, né? Vacina é bom. Quem acorda assim, caramba, hoje eu acordei com a vontade de tomar uma vacina, né? Você acorda. Então, vou lá no posto ver se tem alguma vacina lá perto do vencimento que eles vão descartar mesmo, para descartar em mim, né? Você acorda assim com essa vontade, mas quando tem campanha você tem que ir lá, não tem? Tem. Por quê? Porque é importante. É importante. Esse assunto de suportarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros não é um assunto que você acorda assim com aquela vontade de tratar. Mas é importante. E hoje é o dia da gente tratar isso, tá? Quem entende o perdão que recebeu de Deus, aprende a suportar e a perdoar o outro. Se você quer um caminho para facilitar isso que não é fácil, olhe para o seu Criador. Olhe para o seu Senhor. Porque se você entende o perdão que você recebeu de Deus, você entende o buraco que você estava e de onde Ele tirou você, de onde Ele te resgatou, a transformação, a mudança, o tamanho do sacrifício dele por você. Se você entende o perdão que Deus te entregou, isso vai facilitar muito você perdoar o seu próximo. Vai facilitar muito. Relacionamentos são uma bênção. E vale a pena ter relacionamentos. Dá muito trabalho ter relacionamento, então não vou ter relacionamento nenhum. Vou viver sozinho, isolado. Não é um bom caminho. Não fomos feitos para isso. Por isso que a solitária é um dos piores castigos que pode se dar lá no presídio. Por quê? Porque vai te isolar das pessoas, de relacionamentos.
Não fomos feitos para viver sozinhos. Então, o relacionamento é bênção. É sim uma bênção. Porém, queridos, tem os desafios. Relacionamentos são bênçãos, mas é um grande desafio. E talvez seja por isso que o número de pets cada vez tem aumentado mais. Por quê? Porque relacionamento com gente é difícil, irmãos. É muito difícil. E aí, se eu tenho a oportunidade de me relacionar com um bichinho que eu vou conseguir mantê-lo no controle, entendeu? Que não vai ter diálogo comigo. Ou se tiver, quando eu não quiser ter, diga, só tem as boas atitudes, né? Te perdoa muito fácil, né? O cachorro, coitado, não, né? Talvez seja por isso que o número cada vez maior de pets são adotados ou são adquiridos. E eu fui fazer a pesquisa. Essa estatística que eu vou mostrar aqui, é de 2023. Foi a última estatística que eu encontrei. O número de pets no ano de 2023 aumentou 3,33%. Nosso historiador, Diácono Luiz Matos. Aumentou 3,33% de um ano para o outro. Aumentou. E agora o de humanos, irmãos, olha só. No mesmo ano de 2023, teve uma diminuição de menos 5,8% de nascimento, de natalidades, né? Natalidade infantil. Só pode ter natalidade infantil, né? Olha só, eu acho que esse é um quadro interessante. Por que está aumentando o número de adoções e compras de pets e o número de crianças está diminuindo cada vez mais, irmãos? Porque eu acho que, claro, tem vários motivos, né? Vários motivos, mas dentre eles é que ser humano é mais difícil de lidar, de se relacionar, de cuidar do que o pet, que eu não posso falar que é bicho, porque eu posso ofender alguns, né? Porque relacionamento é desafiador, querido. É uma bênção, mas tem desafios. E graças a Deus a Bíblia, ela nos ensina a lidar com pessoas reais. A Bíblia nos ensina como a gente faz na nossa vida prática, na nossa vida diária. Graças a Deus por isso, tá? E aí eu quero então iniciar falando sobre suportar. E diz a primeira parte do verso 13: suportem-se uns aos outros. Suportem-se. Suportar, querido, é amar com paciência. Suportar é amar com paciência. Suportar, você ser suporte de alguém. Você ser o apoio de alguém. Isso já predispõe que você está numa posição um pouco melhor do que essa pessoa que carece do seu apoio e do seu suporte. Certo? Mas se você está nessa posição, para você exercer essa posição de suporte, de apoio, de base para essa outra pessoa que você vai suportar, apoiar, ajudar, vai carecer da sua paciência. Da sua paciência. Você precisa ter paciência. É amar com paciência. Isso é suportar. Amar com paciência. Mas como você fala de paciência no mundo que vivemos hoje, que a correria é grande, os desafios são grandes, temos tantas demandas, coisas para entregar, para fazer, para responder, tantas coisas, e ainda tem os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas coisas. Como ter paciência, amar com paciência, parar para ser suporte, apoio de alguém no mundo em que nós vivemos? Como a gente consegue pausar a nossa vida, a nossa rotina, as nossas coisas para ser suporte na vida de alguém? Como a gente consegue isso?
Porque suporte tem muito a ver com paciência. Muito a ver com paciência. Por exemplo, trouxe uma foto aí, né? Eu e meus meninos, né? Eu e meus meninos. Hoje, eu sou o suporte deles. Hoje eu sou o suporte dos meus meninos. Mas amanhã, queridos, provavelmente eu serei o suportado por eles. Suportado por eles. Hoje eu exerço paciência, eu amo com paciência. Às vezes estoura. O Joaquim o Joaquim é mais especialista nisso, lá em casa. O Miguel é mais tranquilo em relação a isso. Às vezes estoura. Mas hoje eu suporto com paciência. O que é isso? É amar com paciência. Mas terá um dia que eles terão a opção, porque é opção, né? Terão a opção de me suportar. E eu acho que vai ser mais difícil para eles, porque para mim vai ser difícil para eles, né? Mas como que eles vão exercer esse suporte? Como eles vão me suportar? Só se eles conseguirem pausar a rotina, a vida deles, e ali, com paciência, me amar, para cuidar de mim, irmãos. Então, isso é suportar. E será que nós estamos dispostos a parar a nossa vida, a nossa rotina, aquilo que é nosso, os nossos objetivos, nossos sonhos, para ser suporte de alguém? Nem sempre. Nem sempre. Não é fácil, mas esse é o caminho de Jesus. O Senhor Jesus, ele teve que pausar a sua eternidade. Ele estava na eternidade, irmão. Ele estava lá no céu. E ele pausa a sua vida, que era muito melhor que a nossa, para poder ficar aqui 33 anos nessa terra. 33 anos, ele pausa a sua eternidade para estar conosco, para nos suportar. Você acha que é fácil para o Senhor? Ele nos suporta, irmãos. E nos suporta com esse amor paciente. Amor paciente. Está diante dos seus discípulos. Discípulos complicados. Difíceis. E Jesus lá, com seu amor paciente, suportando os seus discípulos. E continua com esse amor paciente. O Senhor continua nos suportando. Continua caminhando uma milha a mais conosco. Então nós precisamos seguir o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é esse, de suportar o seu semelhante. Paulo escreve a uma igreja real, com pessoas reais e conflitos reais. Quem escreve o texto que a gente está lendo, né, de Efésios, é Paulo aos Efésios. Ele escreve para uma igreja real, pessoas reais, conflitos reais. Onde tem gente, tem conflito. Tem conflito, o ser humano é assim mesmo. E aí o que Paulo fala? Meus irmãos, suportem-se uns aos outros. Paulo recomenda àquela igreja para que aqueles irmãos de verdade, seres humanos de verdade, eles pudessem se suportar uns aos outros. Por que Paulo fala isso? Porque ele sabia que se aqueles irmãos, aquela igreja que tinha iniciado, se aquela igreja não exercesse o suporte, o apoio, ela não iria longe. E por isso Paulo recomenda àqueles irmãos, suportem-se uns aos outros. Queridos, nós precisamos nos suportar. Ser base, ser suporte, ser apoio uns dos outros. Porque sem apoio, sem essa base, a gente não consegue ir longe. A gente não consegue ir longe. Né? Alguém pode dizer que suportar também é tolerar. Né? Tolerar também é amar com paciência. Desprezar é diferente de tolerar, né? Desprezar é diferente.
Mas a gente precisa, em alguns casos, nos tolerar. Nos tolerar. Que é o quê? É amar também com paciência. Aquele irmão ali, só Deus na causa. Mas vamos continuar caminhando, né? Continuar caminhando. Precisamos suportar uns aos outros. Às vezes a gente pensa que a gente quer o coração grande, né? Da história. Mas tem gente com um coração muito grande também que nos suporta, irmãos. Nos suporta. Então, lembre-se sempre, existe o outro lado. Existe o outro lado. E a recomendação de Paulo é: suportem-se uns aos outros. Por quê? Porque este é o exemplo de Jesus. Este é o exemplo de Jesus. Uma observação: suportar não é tolerar o pecado, mas permanecer em amor apesar das diferenças. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Suportar o outro não é ser parceiro do pecado do outro, não é ser conivente com o pecado do outro. Isso a gente precisa grifar aqui. Nós não podemos ser coparticipante do pecado do outro, entendeu? Se alguém chega para você e fala: olha, estou fazendo isso e aquilo outro, você sabe que aquilo é pecado? Você não vai passar a mão na cabeça daquele irmão achando que isso é ser suporte do irmão. Isso não é ser suporte do irmão. Não. Você precisa abrir os olhos dele com a verdade. E apesar da escolha, da decisão da pessoa, você permanecer amando aquela pessoa. Permanecer amando. Respeitando a decisão, mas permanecer amando. A observação é: não confunda suportar pessoas com tolerar o pecado dela. Tá? As pessoas fazem as suas escolhas. Ok, mas você não pode ser conivente, né? Passar a mão. Por quê? Porque se você a ama, abra os olhos dela com a verdade. Porque o pecado faz mal, além de ser uma afronta ao nosso Deus, faz mal para quem o comete também. Não pense que pecado faz bem. Pecado nunca faz bem, querido. Pode te dar certo prazer, mas cobra caro. Então, se você realmente ama, ame com paciência, né? Suporte o seu irmão, mas não seja conivente ou partícipe de pecado alheio, tá bom? Existem dois tipos de pessoas, para a gente resumir o planeta Terra. Pessoas fáceis de amar. Tem gente que é muito fácil de amar, irmãos. Tem gente que é muito fácil. A maioria dos irmãos são bem fáceis de amar, né? Aí, pessoas como eu já são mais difíceis de amar. Isso eu tenho certeza. Mas tem muita gente fácil de amar, né? Tem gente que você nem conhece, você já olha a pessoa assim, já é uma pessoa assim, caramba, não sei o que essa pessoa tem. Não pode falar que bateu o santo, né? Que a gente é crente. Mas tem, eu não sei. Vou mudar o termo. O Espírito testificou que somos filhos. O Espírito testifica ao meu espírito que somos filhos de Deus, né? Tem gente que é muito fácil de amar, irmão. Aquela pessoa, né? Legal. Então existe esse tipo de pessoa. Existe a pessoa que é fácil de amar, que aí você não tem muito trabalho, né? É muito fácil, você a ama. E tem a outra pessoa, a pessoa que exige maturidade espiritual para amar. Então tem a pessoa que é fácil de amar. Irmão João Bigossi. Muito fácil de amar, irmãos. Muito fácil de amar. Mas já o... Eu vou ficar quieto. Então, existem pessoas fáceis de amar. E existem aquelas que exigem uma maturidade espiritual para a gente amar. Aí existe. Existem pessoas, na igreja também existe. Essas pessoas também estão nas igrejas. Graças a Deus que elas estão nas igrejas, né? Graças a Deus. Que exige uma certa maturidade cristã
para a gente amar. E isso é bom. E isso é bom porque isso nos faz maduros espirituais. Nos torna pessoas mais maduras espiritualmente falando. Elas estão aí. Os conflitos, eles revelam nossa maturidade. Então, dependendo do conflito que você está vivenciando, experimentando, isso vai demonstrar para você e para quem está olhando o nível de maturidade espiritual que você tem. Então, a gente às vezes precisa engolir alguns sapos. Quanto mais alto na liderança você chega, irmão, mais você entende que você precisa engolir alguns sapos. Você precisa saber quais lutas você deve entrar e quais lutas você não deve entrar. Entendeu? Então, de vez em quando, você tem que engolir o sapo. Entendeu? Porque aquela pessoa, ela não vai entender. Se você entrar no confronto, não há maturidade que aquela pessoa vai suportar. Né? Então, de vez em quando, você tem que engolir um sapo. Esse negócio de crente que não leva desaforo para casa. Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Querido, de vez em quando você tem que levar. De vez em quando você tem que engolir um sapo. Que não seja no período do seu jejum, né? Brincadeira, esse tipo de sapo, o jejum até ajuda você a engolir alguns tipos de sapo, irmão. Mas os confrontos, os conflitos, essas dificuldades, elas fazem a gente crescer em nossa maturidade cristã. E aí, tem dois tipos de pedra aí, né? Uma que está toda craquelenta ali, toda com pontas, e a outra que está redondinha. Né? Ano passado, eu fui lá para Resende, passei o dia lá no apartamento lá do pastor, e fui com a família, né? E aí, de tarde, nós fomos num rio que tem lá, não sei o nome do rio, é o que desce lá das Agulhas Negras lá, irmãos, lá do pico lá da montanha lá. E aí o Miguel e com o Joaquim começaram a separar as pedrinhas. E quanto mais redondinhas eles pegavam, mais eles se impressionavam, né? Com a pedrinha assim, igual uma boleba, em Cachoeira é boleba, que eu não sei, bolinha de gude. Mas você sabia que aquelas pedrinhas, elas não nasceram, não sei se pedra nasce, mas elas não se formaram já redondinhas assim? Como elas se tornam redondinhas? É de tanto atrito, uma com outra ali, batendo, e vai descendo o rio, e a areia, e a pedra com pedra, e aquele atrito todo, aquela dificuldade toda, vai deixando ela arredondadinha, arredondada. Os conflitos que nós temos, nós seres humanos temos, isso serve, queridos, para nos amoldar, nos melhorar, entendeu? Nos aparar as arestas. Deus usa as pessoas difíceis para moldar e refinar o nosso caráter. Então, você está convivendo com uma pessoa difícil? Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, seja onde quer que for. Antes de ir para o atrito, aumentar o atrito, ou desistir da vida, lembra disso aí, ó. Senhor, obrigado por essa pessoa. Não queria falar obrigado, mas obrigado, porque eu sei que essa luta que eu estou vivendo por conta dessa pessoa, e isso vai me moldar, isso vai refinar o meu caráter. Então tenha essa postura. Tenha essa postura. Entendeu? Olha para aquela pessoa e pensa assim, ó, Deus vai usar aquela pessoa, está já usando essa pessoa para poder me moldar, me refinar para a glória dele. Então tenha essa postura. Deus usa pessoas difíceis para moldar e refinar o nosso caráter. Você tem desistido facilmente das pessoas
Que em nome de Jesus, a partir de hoje, não desista não. Olhe de uma outra forma. Veja de uma forma diferente, com um prisma diferente. Você tem amado apenas quem é como você, quem pensa como você, quem torce para o mesmo time, escolheu o mesmo partido, quem gosta das mesmas músicas, gosta do assunto X e Y, curte, enfim. Você tem só se rodeado de pessoas que são como você, é muito mais confortável e muito melhor, muito melhor. Mas de vez em quando ter um espinhudo ali faz parte também do processo. E Deus usa, ou quer usar também, estas questões para poder nos melhorar, nos refinar, nos amadurecer. E o trabalho que Deus faz conosco nunca vai parar em nós, irmãos. Porque o Senhor quer te refinar, você pode se perguntar. Eu já estou acostumado comigo mesmo, Senhor. Deus quer te refinar, quer te levar para um outro nível de maturidade. Não é para você mesmo, querido. É sempre para usar você na vida de outra pessoa. Entendeu? Porque a gente olha assim, poxa, a gente passa por tanta coisa, é melhor a gente se conformar, é melhor a gente ficar longe dessas coisas e a gente já está acostumado com quem somos. Mas Deus confia mais em você que você mesmo, querido. Ele quer fazer esse trabalho todo com você, te apurar, te melhorar. Para quê? Para você abençoar quem está próximo a você. Para você ser bênção, para você ser apoio, para você ser suporte de outras pessoas. Nunca para em nós. Nunca é só para nós. Nunca. E o segundo assunto é o perdoar. Perdoar. É o mais fácil, né, irmão? Não, não é o mais fácil. Mas pode ficar mais fácil. Perdoar como fomos perdoados. Se você é um crente, você sabe que o Senhor te perdoou. Se você não é um crente, esta manhã você terá a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E conforme Ele nos perdoou, Ele pede que a gente faça o mesmo com o outro, com o nosso próximo. Com o nosso próximo. Continua o verso 13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você viu que existe um padrão no perdão? Não é perdoar de qualquer jeito, é perdoar como o Senhor te perdoou. Você não parte do zero. Você não vai ser o primeiro a fazer isso, a tomar essa atitude. Alguém já fez isso por você. Deus já nos perdoou. Ele já deu o primeiro passo. Ele já deu o primeiro passo. Ele nos perdoou ao ponto de entregar o seu filho como sacrifício por nós, para perdoar os nossos pecados. Existe um padrão, o padrão do perdão do Senhor. O padrão do nosso perdão não é o comportamento do outro, mas a cruz de Cristo. Porque nós, seres humanos, a gente pensa, se fez isso comigo, então merece isso, ou um pouco mais. Mas o padrão não é esse. O padrão de perdão não é o comportamento do outro. Não é como ele vai agir com você a partir de agora. Porque se você ficar nessa espera, irmãos, talvez você não vai perdoar pessoas. Algumas pessoas você nunca vai perdoar. Por quê? Porque se você esperar o comportamento dela mudar, para você dar o primeiro passo, você dar o passo em direção ao perdão para a vida dela, você não vai perdoar. Então não coloque o controle da sua vida na mão das pessoas. Está na sua mão. A atitude, o passo de perdão está na sua decisão. Não coloca o perdão na mão de quem te ofendeu. Se ela mudar comigo, se ela se humilhar, aí então eu a perdoarei. Você está colocando o controle na vida dela.
Não faça isso. O padrão do nosso perdão deve ser a cruz de Cristo. E se você se lembra do sacrifício de Jesus, vai ficar muito mais fácil você perdoar o seu irmão. Porque o Senhor te perdoou, nos perdoou, ao ponto de se entregar por nós, de se sacrificar por nós. Não há mérito em nós, irmão. O mérito da cruz foi todo do Senhor. E Ele nos perdoou. Então não coloque o controle da sua vida na mão de outros. O perdão que recebemos de Deus se torna o perdão que oferecemos ao outro. Como eu já disse, o primeiro passo não foi dado por você. O primeiro passo quem deu foi o Senhor. Ele nos perdoou. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Então, nós simplesmente, ao receber do seu perdão, nós comunicamos com o nosso irmão também. Nós oferecemos o perdão ao nosso irmão. Vem do vertical, Deus para nós, e nós agora distribuímos entre nós o perdão que recebemos do Pai. Quem se recusa a perdoar se coloca acima de Deus. Você já pensou desse jeito? Já parou para pensar? Se você se recusa a perdoar alguém, você está se colocando numa posição mais alta que Deus. Deus precisa pedir continência a alguém, irmão? Deus precisa pedir permissão a alguém para fazer alguma coisa? Não, Deus é soberano, está acima de tudo e de todos. Soberano, Ele é soberano. E aquele que é soberano nos perdoou. Não precisava. Ele não tinha que dar satisfação para ninguém se Ele não nos perdoasse. Ele nos perdoa e nos perdoou. E nós, quando nós não perdoamos alguém, irmãos, nós estamos nos colocando numa posição superior de Deus. Superior de Deus. Então, que não sejamos esses. Não sejamos esses. Mas, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Não, talvez eu não saiba. Certamente eu não sei. Mas não foi pior do que nós fizemos com o nosso Senhor. Não foi. E Ele nos perdoou. Então, não se recuse a perdoar. A parábola do servo impiedoso, né, Mateus 18, de 21 a 35, vai falar de um servo que estava todo endividado, irmãos. Pensa em alguém endividado. Todo endividado. Todo endividado. Não tinha como pagar de forma alguma. Não tinha como pagar. Ele ia demorar a toda a sua vida para pagar o que devia. E aí o seu senhor, vendo isso, o que o seu senhor faz? Fala, cara, eu vou te perdoar. E perdoa. Uma dívida incalculável. Perdoa. E aí esse servo que foi perdoado, quando ele sai de estar com o seu senhor, ele encontra um colega de trabalho, né, que estava devendo para ele um dinheirinho pequeno, um valor pequeno. E ele, com toda a sua altivez, sua arrogância, toda a sua posição de crédito, ele é o credor, eu sou o credor, cheio de razão, sem clemência, ele vai no gogó do cara e fala, você vai me pagar. Ah, você vai me pagar. Entrega. E se não pagasse, ele ia ser preso. E aquele homem, então, é preso. Os amigos, sabe que a conversa corre, né? Eram entre homens, né? Essa história é entre homens. Então, eles, como é que o homem faz o quê? Comentaram, né? Eles comentaram uns com os outros, né?
até que a notícia chega para o Senhor que tinha perdoado aquela dívida gigantesca. Quando aquele senhor descobre que aquele que ele tinha perdoado não perdoou o seu semelhante, ele chama o cara. Ele chama. E por que você fez isso? Eu te perdoei. Por que você não perdoou o outro? Eu tive misericórdia de você. Por que você também não distribuiu misericórdia? Agora você vai ser preso. E vai ficar preso até pagar o último centavo, a última moeda. Que incoerência, né, irmãos? Às vezes, o Senhor queria mostrar realmente essa incoerência. Nós fomos perdoados de uma dívida do tamanho de uma montanha. E às vezes nós não queremos perdoar uma moedinha ali. Ó. O Senhor nos perdoou da morte do seu filho. Você sabia que Jesus só veio à terra para morrer por conta do nosso pecado? Se nós não tivéssemos pecado, o Senhor não precisaria se sacrificar por nós. Nós somos culpados desse pecado. O Senhor nos perdoou uma dívida de um tamanho de uma montanha. E aí o nosso irmão, o nosso semelhante, comete um pecado contra nós, uma falha, um erro contra nós. E nós nos sentimos na postura irrefutável de não perdoar. Não, eu tenho razão. Você tem razão, meu irmão, mas lembre-se que você também um dia estava sem razão e foi perdoado. Foi perdoado. A incoerência, foi perdoado e não perdoou, recebeu graça e reteve a graça recebida. Querido, o perdão ele liberta. Perdão é uma decisão, não um sentimento. Você já sabe disso. Mas entre saber e se posicionar, entre saber e fazer e realizar, é bem diferente. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Se você ficar esperando ter um sentimento por quem te ofendeu, quem te machucou, para você então ter uma atitude, querido, você não vai perdoar ninguém. Se você esperar o coração ficar quentinho quando vê aquela pessoa, para você perdoá-la, você não vai perdoar. Nós precisamos tomar a decisão. Aquela pessoa me machucou, me maltratou, me humilhou, me causou traumas, mas eu decidi, vou perdoar. O Senhor conhece meu coração, não estou feliz com essa situação, mas vou perdoar. É o primeiro passo que você tem que dar. Esse passo, quem tem que dar, somos nós. Nós damos esse passo. E se o sentimento vai mudar ou não, isso não está nas suas mãos. Na maioria das vezes, o sentimento vai melhorando, vai atenuando. Mas perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Não é um sentimento. Não nega a dor, nem apaga a memória. O perdão, você perdoar uma pessoa, você não está negando a si mesmo que você passou por aquilo. Não, você não está negando a si mesmo que aquilo não existiu. Aquele fato aconteceu de verdade. Você não está negando isso. E isso não é apagado da memória. Não é apagado da memória. O fato ocorreu, você vai se lembrar. Mas o perdão, queridos, ele interrompe o ciclo de vingança. De vingança. Quando você olhar aquela pessoa que você perdoou, você não vai esquecer do que aconteceu, você não está negando a realidade do fato. Mas você está interrompendo o ciclo de vingança. Você queria que ela morresse, mas agora você não quer mais que ela morra. Mas você não esqueceu o que aconteceu, e você não está negando a realidade do fato. Você tinha razão.
Mas isso aí começa o trabalho do Espírito em nós. Mas o primeiro passo, nós precisamos dar, de perdoar. O perdão é como soltar um peso que machuca, principalmente quem carrega. Talvez você esteja carregando um peso que não precisaria carregar. Você não tem culpa disso, mas está carregando o peso. E quem está se machucando mais é você com isso. É você. Alguém que você precisa perdoar hoje, querido? Você tem exigido do outro o que Deus já não exige mais de você? Às vezes a gente exige do outro o que o Senhor já nos perdoou. E a gente não entende que a gente precisa também perdoar como Ele nos perdoou. A graça, ela restaura relacionamentos. E Efésios 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, a graça do Senhor, a graça, o favor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus por nós, reatou o nosso relacionamento com Deus Pai. O sacrifício de Jesus fez com que Deus Pai nos perdoasse. E agora, o que o Senhor espera é que essa graça recebida, que reatou o nosso relacionamento com Deus Pai, ela chegue ao outro, chegue ao próximo, chegue ao nosso semelhante. Para que sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros. Como Ele nos perdoou e reatou o nosso relacionamento com o Pai. Essa graça, esse perdão recebido pelo Senhor, faz com que nós possamos reatar os nossos relacionamentos. Faz com que nós possamos perdoar uns aos outros. Deus não apenas perdoa, querido, Ele restaura. Ele restaura. Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus e restaurou. Esse perdão restaurou o nosso relacionamento com Deus Pai. O perdão que nós precisamos dar ao nosso semelhante é capaz de restaurar os nossos relacionamentos. É isso que o texto está dizendo. Onde há perdão genuíno, há espaço para a cura. Nem todo relacionamento será plenamente restaurado, mas o coração pode ser. Talvez você foi traído ou traída. E você pensa assim, ó, o casamento acabou. Acabou. O relacionamento talvez não será plenamente restaurado. Talvez o casamento realmente acabou. Mas o coração pode ser curado. Pode ser curado. Qual é o passo da cura? O perdão. O perdão. Talvez aquela pessoa te traiu, né, e tirando agora da família, traiu, sei lá, uma sociedade, enfim, uma amizade. E você pensa assim, já era, acabou. Talvez você nunca mais vai levá-la para almoçar com você, na sua casa. Mas o seu coração pode ser curado. O seu coração pode ser restaurado. O relacionamento talvez não volte a ser como era antes. A intimidade talvez não volte como seria antes, como era antes. Mas o seu coração, querido, pode ser restaurado. O seu coração pode ser curado. E o caminho para isso é o perdão. Que não é um sentimento, mas uma decisão. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Porque talvez você vai lá e você está carregando um peso aí. Está carregando um peso de dias, de meses, de anos. E você toma a decisão de perdoar, sem sentimento envolvido. Decisão de perdoar. Você vai lá e perdoa a pessoa. Para aquela pessoa, foi apenas um alívio.
Ela só se aliviou. Talvez nem lembrava que vocês estavam. Talvez nem lembrava que deveria pedir perdão. Foi para ela só um alívio, mas para você que tomou a decisão, que estava carregando esse peso, isso é cura, querido. Isso é restauração. Restauração. Para a gente fechar. Você está disposto, querido, a ser um instrumento de reconciliação? Está disposto a libertar o seu coração da amargura? Porque é isso que a falta de perdão causa em nós. Amargura. Água parada. Suportar é amar com paciência. Perdoar é retribuir a graça recebida. Fomos perdoados. Agora precisamos perdoar. Recebemos o favor de Deus. Agora precisamos oferecer o favor de Deus. O que você precisa hoje, querido? Você precisa oferecer suporte e perdão, ou você precisa receber desse suporte e perdão? Como é que você chegou aqui nesta manhã? Você precisa receber ou você precisa oferecer? Tudo isso está acessível a nós. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Nós vamos orar. Só quero ler esse versículo para a gente fechar. Que nós tratamos muito do verso 32. Olha o que diz o verso 31 de Efésios 4. Livrem-se. Livrem-se desse peso. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Talvez você chegou aqui nesta manhã cheio de peso, e o Senhor está te dizendo, ó, livre-se desse peso, livre-se dessa amargura, dessa indignação, dessa raiva, dessa maldade, livre-se disso. E para você dar esse passo, querido, dessa libertação, você precisa abrir o seu coração para o perdão. Abrir o seu coração para ser suporte na vida de alguém. E nós vamos estar orando nesse momento. E eu quero te dar essa oportunidade de ser restaurado nesta manhã. Oportunidade de restaurar a vida de alguém. Oportunidade de ser curado esta manhã. Oportunidade de ser remédio para a cura de alguém. E nós vamos estar orando, a igreja já está em oração. E querido, se você precisa perdoar alguém, se você precisa ser suporte na vida de alguém, se você precisa que o Espírito de Deus trabalhe no coração de alguém para que isso aconteça na sua vida também, eu vou te dar a oportunidade de você se levantar. E nós vamos fechar orando, colocando diante do Senhor, as nossas vidas. Porque queremos ser curados. Queremos ser restaurados para o louvor, amém, amém, para o louvor da glória do Senhor. Se você, querido, entendeu essa mensagem e acredita que o Senhor pode realizar isso na sua vida, fique-se de pé, como alguns irmãos já fizeram. Que a graça do Senhor, ela é capaz de realizar isso nas nossas vidas. Ainda há tempo, fique-se de pé, coloque-se de pé. Pai Santo, Pai querido, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados. Obrigado, Deus, porque o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz restaurou a nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos, Pai. Pai, por isso, nesta manhã, queremos apresentar cada vida levantada aqui nesta manhã como uma atitude, como uma decisão ao teu lado, Pai, de perdoar alguém, de receber do teu perdão. Por isso, Deus, abençoa cada um que tomou essa decisão. Deus, comece, Deus, derramar sobre estas vidas do teu bálsamo, do teu Espírito, Senhor, e que haja renovação, que haja transformação, que haja restauração de vidas aqui nesta manhã, Pai. Promova da tua cura, Pai,
da tua cura, que relacionamentos sejam reatados, meu Pai. Deus, que pessoas possam sair daqui sem o fardo que carregavam, Pai, mas que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor fez isso por nós primeiro. O Senhor deu o primeiro passo e por isso nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. E agora pedimos, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que o Teu Santo e Doce Espírito, que está aqui no nosso meio nesta manhã, realize a Tua obra na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Teu Espírito faça a Tua vontade sobre a vida dos meus irmãos nesta manhã, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença aqui. Obrigado por esta manhã de renovo. Obrigado por esta manhã de cura. Cura das nossas almas, cura dos nossos relacionamentos. Continue a nos ministrar, Pai. Nós te pedimos essas coisas no nome santo e poderoso de Jesus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.